Rapaz, chega mais pra perto da fogueira, chega mesmo, porque o que eu vou te contar agora não é dessas histórias que a gente escuta e esquece não essa gruda na cabeça e dependendo da coragem que você tiver, pode até tirar teu sono essa noite. Agora me diz uma coisa, você já ouviu falar da tal da mula sem cabeça, né? Aquela que cospe fogo pelo pescoço, que aparece nas estradas de terra no meio da madrugada, fazendo um barulho que mistura relincho com um grito de gente. Pois é, todo mundo já ouviu falar. Mas a pergunta que ninguém responde direito é: alguém já viu mesmo, ou isso é só conversa de gente do interior para assustar menino desobediente? Porque olha, lá naquelas bandas de Serra do Canto Seco, teve gente que jura de pé junto que viu. E não foi um não, foi mais de um. E todos contam a mesma coisa, com os mesmos detalhes, com o mesmo medo no olho. E o mais estranho de tudo é que essa história não termina do jeito que você imagina. Isso aconteceu lá pro começo dos anos 90, numa vila pequena, dessas que tem mais boi do que gente, sabe? Um lugar onde todo mundo se conhece, onde notícia corre mais rápido que vento, e onde qualquer coisa diferente já vira assunto pra semana inteira. O nome do lugar era Serra do Canto Seco, perdido no meio do nada, estrada de chão, pouca luz e silêncio demais depois das 7 da noite. Lá morava seu Antero... homem simples, trabalhador, desses que acorda antes do sol nascer e só para quando o corpo não aguenta mais. Ele tinha uma pequena criação de gado e vivia com a esposa, Dona Lourdes, e o filho mais novo, o Tião. Seu Antero não era homem de acreditar em assombração, dizia que isso era coisa de gente à toa, de quem não tem serviço para fazer. Mas tinha um detalhe curioso. Toda vez que alguém começava a falar de mula sem cabeça perto dele, ele ficava quieto, sério, e mudava de assunto rapidinho. E isso já era estranho por si só. Tudo começou numa sexta-feira, noite quente, abafada, dessas que o vento simplesmente desaparece. Seu Antero estava voltando da fazenda vizinha, tinha ido resolver umas coisas e acabou se atrasando. Quando deu por si já era quase meia-noite, e ele ainda tinha um bom pedaço de estrada pela frente. A lua estava encoberta, o céu pesado, e a única coisa que iluminava o caminho era a lanterninha fraca que ele carregava. O silêncio era tanto... que dava para escutar o próprio coração batendo. E foi aí, bem no meio da estrada, que ele ouviu um som estranho, diferente de tudo. Não era cavalo... não era boi... não era gente. Era como se fosse um relincho, só que mais grosso, mais puxado, e com um eco estranho, como se viesse de dentro da terra. Seu Antero parou na hora. Ficou ali... quieto, tentando entender de onde vinha aquilo. E então, o som veio de novo, mais perto. Dessa vez, acompanhado de um barulho de casco batendo no chão, forte, pesado, rápido demais para ser um animal comum. Foi aí que o corpo dele gelou. Porque lá no fundo, mesmo sem acreditar nessas coisas, ele sabia exatamente o que aquela história parecia. Ele levantou a lanterna, tremendo, e olhou para frente. No começo, não viu nada. Mas então, no meio da escuridão, surgiu uma luz. Não era luz de lamparina, nem de carro, nem de casa. Era uma luz avermelhada, tremendo como fogo. E ela vinha se aproximando. Devagar, mas vinha. O coração dele começou a disparar e a respiração ficou pesada. Ele pensou em correr, mas o corpo não obedecia. E então, a coisa apareceu. Era um corpo de cavalo, grande, musculoso, preto como a noite. Mas onde deveria estar a cabeça, não tinha nada. Só um vazio de onde saíam labaredas, fogo vivo, queimando, estalando, iluminando tudo ao redor. O som agora era ensurdecedor. Mistura de relincho com um grito agudo que parecia sair de dentro do peito de quem ouvia. A criatura parou bem na frente dele. O fogo iluminava o rosto de seu Antero, que agora estava branco, sem cor, sem reação. E o mais estranho, o mais assustador de tudo, foi quando a mula começou a rodar em volta dele. Devagar no começo, depois mais rápido, levantando poeira,
fazendo o chão tremer. O calor das chamas era tão forte que queimava a pele mesmo de longe. Seu Antero caiu de joelhos, sem força, sem voz. Então, no meio daquele redemoinho de fogo e poeira, ele ouviu uma voz. Não era som de bicho. Era voz de gente. Fraca, sofrida, quase um sussurro, chamando por ajuda, chamando por libertação, chamando pelo nome dele. Antero, quando ele ouviu aquilo, o medo virou outra coisa. Virou pavor de verdade. Porque aquilo não era só uma criatura. Aquilo tinha alguma coisa dentro. Alguma coisa presa. E então, num último giro, a mula disparou estrada adentro, sumindo no escuro, deixando só o cheiro de queimado e o silêncio, pesado, morto. Seu Antero voltou para casa cambaleando, sem conseguir falar direito. Dona Lourdes estranhou, mas ele não contou tudo, só disse que tinha visto coisa ruim na estrada e que não queria mais sair de noite. Nos dias seguintes, ele mudou. Ficou quieto, pensativo, assustado com qualquer barulho. E toda sexta-feira, no mesmo horário, ele começava a ficar inquieto, olhando para o caminho, como se esperasse alguma coisa. Até que, numa dessas noites, ele simplesmente sumiu. Saiu de casa e não voltou mais. O povo procurou, vasculhou mato, estrada, rio, e nada. Nem sinal. Só encontraram, dias depois, a lanterna dele, caída na beira da estrada, e o chão marcado por cascos. Até hoje, lá em Serra do Canto Seco, tem gente que evita passar por aquela estrada nas noites de sexta. E tem quem diga que às vezes, no meio da madrugada, dá pra ouvir um relincho diferente e uma voz, bem baixinha, chamando por alguém. E agora eu te pergunto, você acha que isso é só história pra assustar? Ou tem coisa aí que a gente não entende mesmo? Porque uma coisa é certa, quando muita gente vê a mesma coisa, com os mesmos detalhes, fica difícil dizer que é só invenção. Agora me conta aqui nos comentários, você já ouviu falar de alguém que viu a mula sem cabeça? Ou já passou por alguma coisa estranha no interior? Se tiver coragem, compartilha a tua história, porque aqui, na beira da fogueira, sempre tem espaço para mais um caos. E se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal, porque toda semana tem mais umas engraçadas, outras arrepiantes, mas todas daquelas que ficam na cabeça. Agora apaga a luz, olha pela janela e só confere se não tem nada te observando lá fora.